Inatalks, o podcast oficial do Inatel. No programa Mundo Tech, você acompanha especialistas em conversas sobre temas em alta no mercado da tecnologia e inovação. Inatel, o futuro não tem hora, mas tem lugar. Vem cá, me conta como é que você está cuidando da sua carreira. Os tempos mudaram, né? A chegada das novas tecnologias, a transformação digital, os diferentes modelos de negócios, tudo isso tem contribuído para estabelecer novas relações no mercado de trabalho. Por isso, assumir o controle da sua carreira faz toda a diferença para uma trajetória que vai além do sucesso e traz também sentido para a vida da gente. Eu sou Daniela Lemos e essa é a série Mundo Tech do Inatalks, o podcast oficial do Inatel. Se você está em busca de estratégias e caminhos para impulsionar a sua jornada profissional, fique com a gente, porque você está no lugar certo. Para falar desse tema que é tão importante, eu estou recebendo hoje aqui convidados muito especiais. Vou começar apresentando o Luciano. O Luciano é palestrante, autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Tem mais de 20 anos de experiência executiva em empresas de tecnologia, decidiu se dedicar a mentorias de carreira, ajudando as pessoas a encontrar mais satisfação e felicidade nesse mundo corporativo, né, Luciano? Obrigada por estar aqui hoje com a gente. Imagina, é um prazer estar aqui, acertou em cheio e, além de tudo isso, pai da Olivia. Pai da Olivia, importantíssima essa informação. Eu sou mãe do Paulo e da Júlia. E é um prazer também receber a Raquel Shebab. Raquel é Think Lab Director da IBM Research. Raquel conecta cientistas, especialistas da IBM, clientes e ecossistema de tecnologia. Tudo isso para proporcionar transformação nos negócios. É pós-doutora em Educação e Tecnologia e PhD em Cultura Audiovisual e Mídia. Raquel, muito obrigada por dedicar esse tempo para esse nosso bate-papo. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E agora eu tenho que mencionar que eu sou mãe da Marina. Sim, senão ela vai ficar brava. Agora, todos já fizemos a nossa propaganda dos filhos e já estamos bem com eles. Vamos seguir. Afinal de contas, filho também tem impacto em carreira, né? Tem impacto grande em carreira. Então, está dentro da nossa discussão. Ô, Luciano, eu vou começar chamando aqui para a nossa conversa justamente o título do seu livro, né? Seja Egoísta com a Sua Carreira. É um título provocativo, um título que leva à reflexão e, consequentemente, a mudanças de comportamento, mas eu queria que você contasse, assim, por que a escolha desse título e que tipo de impacto você queria causar nas pessoas? Excelente pergunta. Eu falo que algumas pessoas, elas leem o título do meu livro e elas já torcem o nariz, dão uma franzida na testa. Eu tive até um hater outro dia nas redes sociais que falou que é um absurdo a gente colocar a palavra egoísta e carreira numa mesma frase. E eu falo que o título nada mais é do que uma provocação. E eu gosto sempre de deixar dois pensamentos. O primeiro é que quando o assunto é nossa carreira, a gente pode ser qualquer coisa menos egoísta com ela. Eu falo que se ela fosse uma balança, em que de um lado a gente colocasse o que é importante para a gente, protagonismo, tomada de decisão, educação sobre como gerenciar nossa carreira, boas práticas, bons exemplos, encontrar um mentor, e do outro, coisas que não servem à nossa carreira, ideias pré-concebidas, a opinião dos outros, a maneira como a gente olha para as carreiras hoje, que não fazem mais nenhum sentido, muito baseado, muito ancorado no passado. Eu falo que se fosse uma balança, ela seria ela é, para a maioria das pessoas, absurdamente mais pesada para esse outro lado, que é o da nossa não carreira. Então, não, a gente nunca é egoísta com a nossa carreira e eu provoco a gente a ser um pouquinho mais. Esse é o primeiro pensamento. E o segundo, infelizmente, um título de um livro que chegou para mim através de um leitor, um ano depois que eu publiquei meu livro, ele falou: Luciano, sabia que tem um livro chamado A Virtude do Egoísmo, que é de uma escritora, ela é russa/americana, e essa escritora, é um conjunto de ensaios, na verdade, ela fala muito sobre egoísmo, ela fala que a palavra egoísta, ela mudou de sentido através do tempo, que egoísmo, em sua essência, nada mais é do que se colocar em primeiro lugar, olha que lindo isso, se colocar em primeiro lugar por seu próprio benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor. E que é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade enorme em principalmente quando assunto é carreira. E ela propõe até a ética do egoísmo, que é fazer isso sem ferir ninguém no processo. E eu falo, um ano depois que eu publiquei o livro, eu falo: leia o livro com isso em mente, com esse egoísmo virtuoso, que é se colocar em primeiro lugar para o seu benefício, para o benefício das pessoas ao seu redor. E eu já vou deixar aqui mais um pensamento. Quando a nossa carreira vai bem, todo o resto vai também.
incluindo o nosso emprego e o nosso empregador. Para parar e refletir, já começamos o nosso episódio, né, com muita reflexão, muita coisa para ser trabalhada depois que a gente terminar o nosso bate-papo aqui. Agora, Raquel, nesse sentido também, você pontuou toda a sua carreira, né, na educação, na tecnologia. Você cita no seu próprio perfil do LinkedIn o quanto você gosta de trabalhar, de estudar em projetos que são para melhorar a vida das pessoas, usando a tecnologia como um meio para isso, né? E hoje você ocupa uma função que consegue agregar todas essas necessidades, essas qualidades e essas afinidades. Ter clareza disso ajudou você a definir a sua carreira? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa história para a gente, como é que você chegou nesse ponto e quanto que a educação foi fundamental para o seu desenvolvimento profissional. Tem tudo a ver. Eu acho que desde o começo da minha carreira eu parava para pensar não naquilo que as pessoas estavam fazendo quando faziam mais ou menos a mesma coisa que eu, mas eu parava para pensar no que eu realmente gostava. Então, lá atrás, já quando eu fazia a faculdade, começava a trabalhar, eu já percebi que eu gostava muito menos de programação como analista de sistemas e muito mais de estar no meio das pessoas e entender o que elas precisavam. Então, acho que isso é fundamental, você não olhar simplesmente para a onda, para onde as pessoas estão indo, para onde as pessoas de mais sucesso estão indo, mas você olhar para dentro de você, e daí eu concordo 100% com o que o Luciano está falando, que é olhar um pouquinho para dentro de você e falar, mas espera aí, disso tudo aqui que eu tenho para fazer, desse mapeamento do que é possível fazer dentro da minha carreira, dentro, é claro, do que o mercado também está pedindo, o que eu gosto de verdade? Qual que é a minha praia de verdade? Onde é que eu me sinto confortável, feliz, desafiada, ou seja lá o que for que seja importante para mim. Então, e não estagnar nisso, né? E o próximo passo? Qual é o próximo passo para eu me sentir de novo feliz, contente, realizada? Então, eu acho que esse é um movimento constante, não é... E agora é maravilhoso, porque a gente tem tanta possibilidade de chavear para outra área, de chavear para outro assunto, de buscar novos desafios, mas olhando aqui dentro, né? Procurando dentro da gente e, sim, estudando bastante. Estudando muito. São processos paralelos, né? Exato. Acaba não tendo como desvincular uma coisa da outra. Exato. Ô, Luciano, agora isso que a Raquel está falando, ela fala de um lugar de privilégio no sentido de que poucas pessoas, eu acho que conseguem ter essa clareza e buscar isso. Olha, eu vou fazer aquilo que me dá prazer e não aquilo necessariamente que esperam que eu faça, né? Seguir aquela carreira pré-determinada, enfim, aquele padrão que a comunidade, a sociedade como um todo espera que seja seguido. Você tem um canal que é o Luciano Responde. Imagino que você deva receber uma série de dúvidas, anseios, queixas das pessoas, meio do que fazer, né, com a carreira delas. Afinal de contas, você trabalha com esse tipo de mentoria. Isso se repete muito. As pessoas, elas contemplam, ou melhor, elas compartilham dessas mesmas angústias e queixas. E se puder dar alguns exemplos aqui pra gente, seria legal também. Por isso que eu criei o livro. Então, o livro é exatamente isso que você perguntou. Ele é um conjunto de boas práticas, ele é um conjunto de grupos de coisas que fazem as pessoas sofrerem no trabalho. É essa reflexão que eu trago. E aí, quando a gente fala sobre, poxa, quais são os mais comuns? É até difícil de falar 3, porque são vários. A gente tem vários comportamentos e várias faltas de entendimentos que, se a gente não endereçar, as pessoas não vão conseguir, né, se desenvolver profissionalmente. Então, deixa eu te dar alguns exemplos. O primeiro deles que eu falo é as pessoas não refletem sobre o seu trabalho. As pessoas não pensam sobre o seu trabalho. As pessoas chegam para mim e falam, Luciano, eu não estou feliz com o meu trabalho. Eu falo, tá, por quê? Porque eu não gosto do meu chefe. Que mais? Não gosto do meu chefe. Aí o outro chega, eu não estou feliz com o meu trabalho. Por quê? Porque eu ganho pouco. Que mais? Porque eu ganho pouco. Não tem mais nada que você procura no trabalho, e o dinheiro, e o reconhecimento, e o ambiente psicologicamente saudável, né, e os colegas inspiradores, e aprender em uma indústria específica. Então eu falo que a gente precisa parar e refletir sobre a nossa carreira. Peraí, é tão importante, como a gente já falou agora, né, Raquel trouxe muito bem, poxa, é muito importante eu pensar o que eu quero fazer, o que me faz feliz, mas eu falo, tão importante quanto pensar o que eu quero fazer, é refletir o que me move no trabalho. Quais são as coisas que te movem no trabalho? É dinheiro? É reconhecimento? É o ambiente? É trabalhar numa indústria específica? É ter algum tipo de experiência? Então, eu sempre chamo as pessoas para fazerem essa reflexão. E um segundo fenômeno que acontece muito
eu chamo de realidades escondidas. O que são realidades escondidas? São coisas, é um fenômeno que acontece com todos nós, em algum nível, que a gente não consegue conceber uma outra perspectiva. A gente não consegue. Não é nem que a pessoa não... por que ela não tomou essa decisão? Ela não consegue entender que existe uma segunda decisão. Ela não visualiza essa possibilidade. Ela não consegue, ela não tem consciência de que existe a possibilidade, ainda mais profundo. Eu vou dar um exemplo. Uma leitora me procurou no Instagram, outro dia, e falou, Luciano, apareceu uma vaga perfeita aqui na empresa para mim, ela é perfeita. Tem tudo que eu queria fazer para o meu futuro profissional. Mas eu li o escopo da vaga e só atendia 40%, então não vou aplicar. Aí eu tenho uns protocolos nas redes sociais. Eu nunca respondo por áudio, mas eu quebrei o protocolo esse dia no Instagram, mandei um áudio para ela e falei assim, olha, deixa eu te falar por que você vai aplicar para essa vaga. Eu nunca na minha vida conheci alguém que tem 100% do escopo da vaga. Nunca. Ninguém tem 100% do escopo da vaga. 2, se fosse um homem com 10% do escopo da vaga, ele já teria aplicado e provavelmente algum homem já aplicou para essa vaga. Eu falei, o que de mal vai acontecer se você aplicar para essa vaga? A sua gerente não vai gostar? Não, minha gerente me suporta, ela me dá um super apoio. Eu falei, o que de mal vai acontecer se você aplicar para essa vaga? Nossa, eu não consigo pensar em nada. Deixa eu refletir sobre essa história. Pausa. 2 semanas depois, algo que eu escuto sempre dos meus mentorados, Luciano, você não vai acreditar. Eu apliquei para a vaga e o que aconteceu? Passou para a vaga. É isso que eu chamo de realidade escondida. Ela não conseguia conceber que existia uma outra possibilidade de interpretação e leitura sobre aqueles 40% de escopo. É isso, gente. É só um exemplo de milhares de coisas que acontecem o tempo todo no mundo corporativo. Com certeza. E Raquel falou agora há pouco, inclusive, né, Raquel, sobre a vastidão de possibilidades que a gente tem hoje, né, para explorar. Isso também tem uma relação com a tecnologia, né, com tudo que a tecnologia foi proporcionando em termos de diversificação de atividades, abrindo um leque muito grande, né? Como é que você acredita que a tecnologia possa ser usada ao nosso favor aí, inclusive criando oportunidades, gerando oportunidades de carreira, de trabalho? Dá para falar disso algumas horas, né? Com tudo que está acontecendo agora, inclusive com a AI generativa e com o nível de possibilidade que a gente tem de encontrar informação. Então, agora a gente consegue ser muito mais proativo do que nos últimos anos e cada vez mais no futuro a gente consegue ser muito mais proativo de procurar aquilo que interessa e correr atrás daquilo que interessa. Mas a gente corre o mesmo risco de cair nesse problema que você acabou de mencionar, que eu falei que eu busco dentro de mim esse lugar de felicidade, mas onde ele está? Né? E não é muito simples. Né? Eu mesmo passei por momentos na minha carreira, quando minha filha nasceu e eu parei de trabalhar, eu tive muita dificuldade de voltar para não saber exatamente para onde eu queria ir de novo. E eu acho que para a gente estudar e se aperfeiçoar e ter na educação e a tecnologia junto, conseguir realmente saber para onde ir, com essa proatividade que a gente tem possibilidade de ter, é difícil também de localizar, né, para onde eu quero ir, o que eu vou estudar, o que em relação à tecnologia eu posso buscar. Então, não é muito fácil. Eu acredito muito hoje em algo que o Luciano também comenta, que é mentoria, que é você buscar entender outras pessoas, como outras pessoas que às vezes têm mais experiência que você podem te ajudar a localizar essas ferramentas, esses caminhos de estudo, que tecnologias tem à minha frente, que informação tem à minha frente. Então, primeiro, a gente tem vários instrumentos, tem um excesso de informação e tem pessoas bacanas que podem nos ajudar a encontrar esse caminho. E tem que tomar muito cuidado com a rapidez. Eu acho que com essa velocidade tem um fenômeno que acontece em tecnologia, que é o tal do hiperlink. Imagina só, né? Você está diante de alguma coisa muito interessante, mas eu estou vendo as pessoas não conseguirem ler uma página inteira sobre algum assunto. Então, eu sempre digo, para você realmente ficar bom em algum assunto, entender, saber falar daquilo, ter segurança de aplicar para uma vaga, ter segurança de trabalhar alguma coisa, escolha poucas coisas e se mantenha um pouco firme naquilo, entenda com profundidade aquilo, ao invés de ficar pulando de assunto para o outro. Mas eu ia te falar justamente isso. Isso causa uma ansiedade, né? Com certeza, porque essa diversidade, você falou da grande variedade de informações ali disponíveis, isso também pode confundir, né? Muito.
Sim. Gerando essa ansiedade e, de repente, um bloqueio até para fazer essa escolha, né? Então é bom definir o que eu quero, que percurso eu quero. Se tem alguém em quem você confia que pode te ajudar a construir um pouco isso, e buscar informações que são no sentido daquilo que eu quero. E não me dispersar muito, né, em diversos assuntos, que daqui a pouco eu estou mais confuso do que propriamente entendendo de um assunto específico. Com certeza. E aí entra um pouco a questão do lifelong learning, né? Porque você tem essa coisa da atualização permanente de carreira, de ficar progredindo dentro dessa carreira, Luciano. Como é que você entende esse processo do lifelong learning? Você acha que as pessoas conseguem incorporar isso na rotina delas? O quanto isso é positivo? Eu acredito muito, eu falo disso no livro também, sobre a nossa pluralidade. Eu falo que tudo que a gente aprende, mesmo que não seja diretamente relacionado ao nosso trabalho, né? Como, vou fazer um curso para dar aula de pilates, vou fazer um curso de costura, de origami. Aquele conhecimento, de uma forma ou de outra, vai impactar o seu eu profissional, vai, porque ele te enriquece como pessoa. Eu gosto de usar uma metáfora que eu falo que a gente vai jogando na nossa mochilinha, né, como se fossem uns rolinhos de lã, joga um monte de aprendizado, eles embaraçam e vira sabedoria. Né? Aquela sabedoria ela é aplicada em qualquer lugar, incluindo o nosso trabalho também. Então a gente já sabe que saber mais é importante, mesmo que não seja relacionado ao mundo profissional, para o nosso mundo profissional. Então essa é a primeira parte. E a segunda parte é o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente não pode mais se dar ao luxo de parar de aprender, porque o que a gente sabia ontem, amanhã vai ser completamente diferente. Todos nós precisamos estar abertos a aprender maneiras diferentes de fazer o nosso próprio trabalho. A gente vive no mundo hoje, assim, eu estou apaixonado por inteligência artificial e amedrontado também por inteligência artificial, porque é uma ameaça e é uma super ferramenta para a gente utilizar ao mesmo tempo. Então a gente não pode Precisamos encontrar esse equilíbrio ainda. A gente não pode mais dar o luxo de não aprender, de não entender o que está acontecendo, de parar no tempo, de parar de se atualizar na sua própria área de atuação. O mundo não permite mais que isso aconteça. E aí, falando dessa complexidade tecnológica toda que nós estamos citando aqui, né? A Raquel já falou um pouco disso, da questão de você manter um foco em uma coisa específica, não abrir tanto o leque, assim. Já sei a opinião da Raquel a respeito, mas quero que os dois comentem e ampliem essa discussão do que seria melhor, de fato, você, um especialista focado num assunto ou aquele profissional de múltiplas habilidades. E aí, se as habilidades técnicas e os soft skills são essenciais aí para avanço de carreira? Para começar, Raquel? Sim. Eu posso também. As duas coisas são muito importantes, né? Então, assim, eu gosto sempre daquele shape do T, que a gente ouve muito falar em carreira, que é você se aprofundar em alguma coisa que você se diferencia, e isso é muito importante. O que eu quero ser a pessoa que é chamada para falar, ou que é chamada para fazer, ou que é chamada para colaborar com as outras pessoas, e eu trago algo mais que realmente faz diferença no meu trabalho. Isso é o que eu tenho que manter o foco, eu tenho que entender muito, e eu tenho que buscar entender mais do que qualquer pessoa. Nossa, que difícil isso. Mas se eu não focar em realmente entender muito e fazer diferença, eu não sou essa pessoa especial nesse assunto, né? Então, eu acho que isso é o foco. Mas depois tem todas as outras coisas do mundo, né? Inclusive, eu brinco que assim, eu fui fazer faculdade em uma coisa, eu fiz mestrado em outra, eu fiz doutorado e pós-doc em ambientes completamente diferentes. Eu fiz ciência da computação como mestrado, mas eu fui fazer doutorado no meio de fotógrafos, de cineastas, de artistas plásticos, para eu sair bastante do mundo da computação e conseguir enxergar com outros olhos esse mundo. Eu fui estudar 1 ano de antropologia para entender as pessoas, já que eu gostava de trabalhar com tecnologia para as pessoas, né? Então, eu acho assim, tem esse foco, mas quanto mais a gente adquire, né, as bolinhas de lã que o Luciano comentou, e que a gente estuda outras coisas completamente diferentes e faz coisas diferentes, a gente consegue entender a importância dessa diversidade de pensamento. Quanto mais a gente conversa com pessoas diferentes, mais a gente aprende que não sabia nada e aprende coisas diferentes. Então, assim, eu acho muito legal estudar qualquer coisa, ler qualquer coisa que aparecer na sua frente, até para entender aquilo que você não gosta, até para entender aquilo que você
não concorda. E eu falo que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de afirmação, enquanto a gente chega para uma geração jovem e fala, olha, o mundo está indo para uma certa direção, então todos vocês deveriam ser generalistas, porque todos os especialistas vão morrer por causa de inteligência artificial, como eu escutei outro dia. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um verdadeiro absurdo, porque para algumas pessoas aquilo não vai ser verdade. Sim. Aí a pessoa pode entrar e, poxa, mas peraí, tá, então eu preciso aprender um monte de coisas porque estão me falando que a inteligência artificial vai matar. Aí eu começo a fazer isso, eu vou me tornar um profissional frustrado. Porque eu queria pegar um determinado assunto, eu queria fazer um mestrado, um doutorado, um PhD. Não vou fazer isso porque a gente vai ter inteligência artificial, é melhor eu saber aqui uma porção de coisas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas afirmações, né? Principalmente quem está começando a sua carreira ou está no meio do gerenciamento da sua carreira, porque não tem certo e errado. Não tem o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Vai depender muito do seu contexto, vai depender muito do que você gosta da sua personalidade. Falando nesse equilíbrio, né, de forças, de conhecimentos, de focos, inclusive, como é que você vê, Raquel, agora o equilíbrio geracional? Como é que você entende? Porque você tem as gerações mais antigas com uma experiência muito grande, com as gerações novas se encontrando com um gás, um oxigênio muito grande de criatividade, de novos processos. Como é que você entende que um pode colaborar com o outro? Eles têm que andar juntos? Tem. Eu acredito que tem. Eu acredito que todo mundo tem que andar junto. Eu trabalho com diversas gerações o tempo todo, e eu amo isso, porque eu acho que a gente pensa diferente sobre um monte de coisa. Então, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, às vezes a gente tem altas discussões na hora de almoçar, ir para que restaurante. E assim, isso é muito legal. Então, no momento que você vai criar um projeto, vai criar um produto, vai criar alguma coisa diferente, vai inovar, né? Eu usei várias vezes a palavra criar, mas eu trabalho muito com isso, mas exatamente por essa diferença, por ter pessoas que têm mais experiência, eu acho que a experiência é uma coisa muito legal, que já elimina muitos dos problemas que podem aparecer pelo caminho, né? E essa energia de experimentar o novo, que às vezes as pessoas mais jovens trazem. Então, isso é fantástico. Sim, tem que ter cabeças completamente diferentes em relação a gênero, em relação a experiência, em relação à idade, uma série de coisas para que a gente realmente consiga criar melhor. E isso faz parte de aprender, e isso faz parte de construir carreira, né? Às vezes, no meio dessas pessoas, você se descobre alguma outra paixão, descobre a próxima tendência da sua carreira. Então, eu acredito muito nisso, nessa diversidade, assim, total e absoluta. Ultimamente a gente ouve muita gente também falar na coisa do encerramento do ciclo, da transição de carreira. Você, Luciano, passou por uma transição de carreira recentemente. Você acha que ter o controle da própria carreira ajuda a identificar esse momento? Como é que a pessoa identifica que está no momento de mudar de rumo? E aí, para essa mudança de rumo, qual a importância do networking nela? Tá, tem vários elementos importantes numa única pergunta, né? Vamos falar primeiro sobre consciência. Eu falo que eu já citei sobre o exercício que todo profissional deveria fazer. A gente precisa refletir um pouquinho, né, sobre o que a gente quer com relação à nossa carreira. Não só porque isso é importante, mas porque isso dá uma bússola para a gente. Eu falo que isso é uma maneira da gente ter um norte. Né? E, usando o meu próprio exemplo, né? Eu fiz a minha história em empresas de tecnologia. Trabalhei 11 anos no Google, 6 anos na Meta, que é Facebook, 7 anos e meio no UOL, no universo online. E eu tive uma carreira muito feliz. E eu falo que felicidade no trabalho, ela é um momento, ela não é um objetivo, ela não é um destino. A gente nunca vai chegar até a felicidade. A gente fica feliz num certo momento, satisfeito, depois isso passa, eu preciso mudar de novo. E ter essa bússola bem calibrada é extremamente importante. Então, por que eu saí do mundo corporativo? Eu estava muito bem no mundo corporativo, cheguei até um cargo de diretor, de uma divisão, lá na Meta. Só que quando eu olhava a minha bússola, ela apontava para um lado e eu estava indo para o outro profissionalmente. Quando eu olhava para a lista de coisas que eu queria fazer, poxa, eu quero trabalhar com educação corporativa, eu gosto de escrever, eu gosto de usar a palavra, me comunicar com as pessoas, eu gosto de dar palestra. Eu encontrava alguns desses elementos no meu trabalho, mas eram uma minoria. Então, quando eu tive ali um entendimento do que eu queria profissionalmente, isso muda, né? A minha lista já teve que crescer rápido, ser promovido, ter um time com mais de 100 pessoas, virar diretor, sentar numa cadeira executiva de uma Big Tech, isso tudo é na minha lista. Ela mudou. Então, aquela felicidade, aquela satisfação, ela foi diminuindo, virou ali uma insatisfação.
Isso virou uma insatisfação. Na verdade, eu senti isso por alguns anos. A única pessoa que conseguiu dar nome porque eu sentia, né, que me fez tomar a decisão de fazer uma transição, foi o Adam Grant. Adam Grant ele é um psicólogo de organizações. Ele escreveu um artigo que chamava Languishing, que foi traduzido em português como definhamento. E definhamento é um fenômeno que ele falava que acontece no mundo corporativo, que é algo entre o estado normal e a depressão. Só que ele é tão sutil que é como se você perdesse 0,01% da sua energia todos os dias. Uhum. Não é nada, mas um dia, 2 dias, vai acumulando, chega uma hora que você está absolutamente insatisfeito, perigando até ficar doente, né, com alguma coisa. E aí me deu esse estalo, falei, opa, a minha bússola, eu preciso olhar para ela, tudo que eu acredito, tudo que eu pensava, as coisas que eu quero profissionalmente já não fazem mais sentido. E aí, o que eu fiz? Fiz uma grande transição de carreira, abandonei a carreira executiva e hoje trabalho como educador corporativo, principalmente no tema de liderança e carreira. Foi assim que aconteceu a minha transição. E eu falo para todo mundo, tentem calibrar a sua própria bússola. Tente calibrar a sua própria bússola. Por isso que eu sempre vou insistir para todo mundo que começa a fazer um processo de mentoria comigo, a primeira coisa que a gente faz é o que é importante para você. A gente vai sair daqui hoje com uma lista de 5 a 10 itens sobre a importância dessas coisas no seu trabalho e por que elas são importantes. Criamos a bússola e com essa bússola ela vai te guiar durante toda a sua carreira, inclusive naquele momento, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tá falando para ir para ali, o meu trabalho tá apontando para lá. Opa, talvez seja a hora de eu fazer uma transição de carreira, talvez seja a hora de eu fazer uma movimentação interna. Sim. Quando a gente fala de networking, eu gosto de pensar de networking como um investimento de longo prazo. Eu falo que networking, se a gente soubesse o poder do networking, a gente ia lá e adicionava todos os nossos colegas da faculdade no LinkedIn. No LinkedIn, é verdade, eu realmente falo isso de verdade. E quando eu dou palestra para pessoas que estão em faculdade, eu falo, criem contas no LinkedIn e se conectem, façam conexões profissionais, porque a gente nunca sabe como pode ter benefício mútuo ali. Sim. Naquele relacionamento. Ele acontece o tempo todo. O network ele vai muito além do trabalho. Né? Ele é uma construção para a sua vida que pode também impactar o seu trabalho. Pouca gente sabe disso, mas a maior parte das colocações das pessoas conseguirem emprego na nossa indústria de tecnologia é através de indicação. Sim. As empresas pagam, gente, pagam, varia de 3 a 15 mil reais para as pessoas indicarem outras pessoas nas empresas de tecnologia. Olha só. Por que as pessoas pagam? Porque elas entendem o poder do networking, elas entendem o poder da nossa conexão, que se eu sou um bom profissional em determinada área, aquilo também reflete nos meus amigos, nas minhas conexões profissionais, e que se eu trouxer alguém dali... E aí essa indicação vai ser uma indicação válida, né? Absolutamente. Com certeza. Eu falo que quando eu olho ali o tripé da recolocação, o ponto mais importante é networking. Raquel, vamos trazer equidade aqui para essa discussão, equidade de gênero? Imagino que você tenha enfrentado barreiras. Nós, mulheres, todas enfrentamos barreiras na construção da nossa carreira. E você trabalhando em área de tecnologia, da informação e comunicação, não devem ter sido poucas também. E é uma pessoa admirada justamente por ter tido sucesso, mesmo encontrando barreiras. Sendo mulher, nós sabemos que toda vez que a gente alcança um patamar de sucesso, a gente acaba sendo referência para outras mulheres acreditarem que também conseguem, né? Que dicas você dá ou que barreiras você acredita que pode contar que enfrentou e que ajudem quem está nos assistindo, nos ouvindo a seguir o caminho pulando essas barreiras ou derrubando essas barreiras? É interessante que tem um assunto que eu evitei por muitos anos e ele está aparecendo muito ultimamente. E é exatamente um momento que eu passei por isso, mas muito tempo atrás, né? Minha filha já tem mais de 20 anos e eu enfrentei uma dificuldade muito grande quando eu fiquei grávida, por exemplo. Eu trabalhava só no meio de homens, numa área de tecnologia, e o meu diretor falou que eu não tinha esse direito, né? De ficar grávida. E eu literalmente perdi meu emprego. Então, quando eu falo disso, as pessoas falam, nossa, que loucura, mas isso existe? Não, eu acho que não existe mais. Eu acho que existiu há mais de 20 anos. E que bom que as pessoas estão enxergando isso de uma outra maneira. E hoje, eu tenho um colega de trabalho que mora nos Estados Unidos, que ele está afastado por 4 meses porque nasceu o filho dele, ele é homem. Então, que legal ele poder ficar afastado junto com a esposa e os dois cuidarem do bebê. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bacana. Eu acho que a gente está num caminho de realmente reenxergar essas realidades.
E eu fico super feliz com isso. Ainda existem dores, né? Eu tenho, no LinkedIn, eu escrevi um texto muito pequeno a respeito de um caso que aconteceu na IBM. Eu estava fazendo uma palestra sobre carreira, e ali no meio do caminho eu conto que eu realmente parei. Eu não dei esse detalhe que eu dei agora, mas eu falo que eu parei de trabalhar por um tempo, e eu fiquei cuidando da Marina, e foi uma opção depois minha de ficar mais tempo com ela, né? Uma opção de família. E para voltar a trabalhar foi muito difícil, eu não sabia por onde ia. Foi ótimo que eu descobri, estudando, que eu queria ser pesquisadora. Mas, assim, foi um percurso muito difícil, de tentar fazer várias coisas completamente diferentes, de tentar ir para outras áreas, até entender que eu tinha que voltar a estudar. Mas quando eu fiz essa palestra, quando eu acabei, as pessoas voltaram, tinha muita mulher ali, e as pessoas falaram, vem cá, fala daquele tópico que você disse que você tem a palavra mãe no seu currículo. E realmente, foi um professor meu, né, que me disse assim, nossa, você tem um vácuo de 6 anos aqui no seu currículo, e o que significa esse buraco que tem aqui? Me explica melhor. Eu falei, eu não trabalhei. Sim, eu optei por cuidar da minha filha. Da Marina e tal. E até hoje meu currículo tem isso, né? Está escrito mãe. Eu cuidei exclusivamente da minha filha, né, da Marina. E eu indico as mulheres a cuidarem disso com muita naturalidade. Os homens também, que também estão se dando esse direito, né, de cuidar muitas vezes de família e de optar por outras coisas. Então, eu acredito que a gente precisa ter muita tranquilidade. Tem uma coisa que foi muito tranquila para mim, assim, eu nunca me senti mal de ocupar um espaço em que tivessem só homens. E daí? Que diferença faz? Eu adoro estar no meio deles, eu aprendo também. Então, eu acho que tem uma coisa, às vezes, do nosso próprio sentimento de não pertencimento. A gente, às vezes, cria essas coisas escondidas, né? De falar, eu estou num ambiente que tem mais pessoas assim ou assado, e isso vale para qualquer assunto. E aí a gente precisa quebrar isso dentro da gente mesmo. Não olhar achando que é só uma coisa de sociedade. Mas será que eu estou me colocando a gente também não precisa trabalhar isso, né? Com muita tranquilidade nesse lugar? Será que eu estou fazendo valer tudo aquilo que eu estou construindo, né? Então, tem uma coisa, mais uma vez, que é olhar para dentro de si e ter muita tranquilidade de ocupar os espaços e de discutir isso. Não tem uma semana que eu não receba algumas mensagens, não é uma, algumas mensagens de uma mulher me falando, eu voltei de licença maternidade e a primeira coisa que aconteceu, eu fui desligada. Por uma pessoa que eu não conhecia, minha mesa não estava mais no lugar, ninguém nem sabia quem eu era e todos os tipos de bizarrice. Então eu vi uma melhora, assim, eu vi uma melhora muito boa na indústria de tecnologia, ela realmente melhorou, né? Eu sou um privilegiado, minha filha nasceu, eu estava no Facebook, eu tive 4 meses de licença maternidade, mas quando eu olho para fora da indústria de tecnologia, a questão da mulher é muito grave, né? Ela é muito séria e existem verdadeiros absurdos, né? Falar que a maternidade não afeta a mulher, em algumas indústrias não, mas em muitas delas afeta muito ainda, e eu acho que é um tema que a gente precisa discutir muito, eu trato muito isso, não tem um treinamento de liderança que eu dei, que eu não falo, olha, vamos lá, líderes, homens, todos os homens aqui, a gente tem uma coisa que a gente precisa falar e vocês são também corresponsáveis em normalizar isso, e a maternidade no trabalho. Então, quais são as coisas que a gente precisa saber e como a gente precisa trabalhar. Então, eu vejo também melhoria, mas eu também vejo o outro lado, sabe? Eu acho que esse é um dos privilégios do que eu faço, de entender que algumas indústrias isso ainda é um tema muito sério, precisa ser trabalhado. Com certeza, ainda temos muito o que trabalhar. Pena que a gente tem um tempo restrito aqui, senão esse assunto a gente podia aprofundar bastante também. Para finalizar, Luciano, você como mentor de carreira, queria que você deixasse uma dica para quem nos ouve de quais são os pilares assim fundamentais, se é que dá para listar eles, para você ter uma carreira de sucesso e que também te traga satisfação. E aí, já que você trabalhou muito tempo com tecnologia, voltado um pouco para essa área da tecnologia. Algo que eu falo para todo mundo tenha um mentor. E aqui eu quero explicar o que eu digo por mentor. Às vezes a gente fala de mentor, a gente pensa naquele velhinho, né, com a barbinha branca, com 50 anos de experiência, e não é isso. Eu falo que mentor é alguém que sabe mais do que a gente em determinada área, sobre determinado assunto, e até mesmo uma experiência. Eu sempre desafio as pessoas a
conversarem sobre as questões do trabalho. Eu falo, quando o assunto é nossa carreira, a gente quer reinventar a roda o tempo todo, descobrir o que eu tenho que fazer, tomar as minhas decisões, transicionar ou não transicionar, e eu sempre desafio todo mundo, pergunta para o seu gerente como foi a carreira dele, como a carreira dele aconteceu, quais foram os desafios, pergunta para aquele colega de trabalho que talvez tenha uma experiência diferente da sua, chama aquele seu tio, né, que teve uma carreira super legal, talvez em uma empresa, não necessariamente como líder, mas uma carreira legal. Pergunta para ele como foi, quais foram os desafios, o que ele aprendeu, o que ele deixaria, né, para uma pessoa que está no lugar que eu estou. Então, tenha mentores na sua vida profissional, saiba as coisas, porque a gente não sabe sabendo o que a gente quer, a gente não sabe sabendo como, nasce sabendo como montar a nossa lista, mas tem um monte de gente ao nosso redor que sabe muitas coisas, muitas boas práticas e que pode ajudar a gente. E o pensamento final que eu deixo é: escute todas essas pessoas. Em alguns momentos a gente vai ter ideias que são conflitantes, pensamentos que são conflitantes, conselhos que são conflitantes. Mas quando a gente escutar um certo número de pessoas, escuta todos e decida você no final. Gente, muito obrigada por trazerem pra gente assim tantas provocações, reflexões, coisas que a gente vai levar, quem está pensando em mudar de carreira, quem está pensando em transição de carreira, quem está começando uma carreira, principalmente também, que já comece pensando numa carreira que alie prazer e sucesso profissional, né? Muito obrigada a vocês dois por esse bate-papo de hoje. Imagina, prazer. Obrigada. E você que está nos assistindo, nos ouvindo, lembre-se que tem todos os outros episódios, não só dessa terceira temporada, como das primeiras temporadas também, para você conferir, sempre um bate-papo muito especial no YouTube e no Spotify. Então vai lá e confere todo o conteúdo que a gente já produziu. Inatel, Centro de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento que há mais de 5 décadas mantém um papel pioneiro no país em projetos de tecnologia. Até o próximo episódio. Inatel. O futuro não tem hora, mas tem lugar.